Olá pessoal, vamos falar um bocadinho sobre o iodo. Quais são os benefícios que existem do iodo? Ouvimos falar isso muitas vezes no nosso dia-a-dia, até mesmo como anti-envelhecimento, e não é ao acaso. Todas as células no nosso corpo têm uma determinada quantidade de iodo. Quando pensamos em questões de iodo, associamos à tiroide, mas a realidade é que a tiroide normalmente utiliza cerca de quê? 6 mg por dia de iodo, mas a mama, por outro lado, acumula cerca de 5 mg normalmente por dia. E isto tem um porquê. Agora, outros órgãos, como por exemplo os ovários, a mucosa gastrointestinal, o estômago. Eu já vi situações no consultório de pessoas com problemas de estômago por falta de iodo. Ou tendências, por exemplo, de glaucoma, ou quando a pessoa vai perdendo a visão ao longo da idade, podem ser situações com falta de iodo. Agora, porquê que a mama concentra tanto iodo? O iodo serve para baixar a dominância estrogénica, ou seja, quando o estrogênio tendencialmente é mais alto. E muitas mulheres, por exemplo, que têm uma fibrose a nível, por exemplo, da mama, tendencialmente o que é que fazem? Colocam um bocadinho de iodo, a solução de Lugol, por exemplo, misturam com algo que seja condutor e o facto de esfregarem na mama baixa muito, não só os sintomas, mas a própria densidade da mama, porque a mama acaba por absorver este iodo todo. Por isso é que muitas vezes nós associamos que as mulheres no Japão têm menor risco de mama, porque tipicamente a alimentação tem mais iodo, por exemplo, os homens no Japão têm menos problemas de próstata porque consomem também mais iodo. O iodo não funciona só a baixar o estrogênio na mulher, pode baixar aquele estrogênio que se converte em testosterona no homem e baixar, por exemplo, o risco de problemas de próstata. Agora, muitas vezes o que é que acontece? As células cancerígenas são sensíveis ao iodo. A forma como normalmente o iodo é aplicado baixa a inflamação e torna as células cancerígenas mais sensíveis de fazerem apoptose, que no fundo o que é? Aquela morte programada em que elas simplesmente morrem. Todas as nossas células no corpo têm um tempo de vida. As células cancerígenas tendencialmente são imortais. E o iodo sensibiliza muito este mecanismo da apoptose das células cancerígenas. Agora, muitas vezes qual é a preocupação? É o perigo de sobredosagem. Pensem desta forma, o iodo é daquele micronutriente que dificilmente há uma sobredosagem, a não ser que a pessoa utilizasse quantidades muito altas. Pessoas, por exemplo, com hipertiroidismo não devem, por exemplo, utilizar o iodo, é uma contraindicação. Agora, é difícil chegar a essa sobredosagem, até porque muitas vezes o iodo compete com flúor, com brómio, por exemplo, que nós muitas vezes não estamos expostos, e eu estou a ser totalmente sarcástico, nós estamos muito expostos a brómio e flúor. Aliás, muitas vezes utiliza-se o iodo como uma desintoxicação deste tipo de químicos. E aí o que é que as pessoas fazem? Pegam, por exemplo, numa água, colocam sal marinho não refinado, colocam, por exemplo, umas gotas de solução de Lugol, complementam isto, por exemplo, com vitamina C, magnésio, selênio, vitaminas do complexo B, e esta mistura que eu uso há muito tempo funciona extremamente bem, principalmente para eliminar estes pesticidas ou estes metais pesados que muitas vezes se acumulam no corpo. Agora, temos que ver que o iodo, além de desintoxicar metais pesados, funciona como antimicrobiano. Vocês têm a percepção, por exemplo, que muitas pessoas, quando têm problemas de garganta, a garganta toda inflamada, se as pessoas colocassem um bocadinho de iodo em água e fizessem gargarejos com isto, sabem que isto é uma coisa que iria acalmar muito a infecção, não só porque é anti-inflamatório, mas também porque iria baixar o quê? A recorrência de bactérias, vírus, fungos na garganta. Portanto, aqui tem então os benefícios de iodo.